A voz vem querendo saber o que você sabe sobre divórcio. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa para você que vai deixar muitos aqui muito tristes, mas eu não estou aqui para agradar você. Aprenda uma coisa: quer largar seu cônjuge? Largue a hora que você quiser. Fala polêmica essa do pastor Cláudio Duarte, não é? Mas eu vou pedir para você não sair do vídeo, porque eu vou passar esse trecho todo dessa pregação sobre divórcio e novo casamento. Tem falas muito boas, o vídeo também tá bem engraçado, então eu peço que você permaneça nesse vídeo até o final. Também vou trazer uma reflexão importante logo após a passagem do trecho para nós refletirmos em alguns pontos sobre este assunto. Mas eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, ative as notificações, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a levar essas mensagens adiante. Tá bem? Deixa aí o seu comentário com as suas opiniões ao longo do vídeo e compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, pelo menos, que você ama. Beleza? Então, vamos assistir aquilo que o homem, pastor Cláudio Duarte, tem a dizer. A voz vem querendo saber o que você sabe sobre divórcio. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa para você que vai deixar muitos aqui muito tristes, mas eu não estou aqui para agradar você. Aprenda uma coisa: quer largar seu cônjuge? Largue a hora que você quiser. Não tem texto nenhum bíblico que diz que você não pode divorciar. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz que divórcio não é algo que Deus trabalhou desde o princípio. A Bíblia diz que divórcio é por causa da dureza do coração. Mas você pode lá, sua mulher está cozinhando mal, larga. Seu marido está roncando, larga. Ih, ferrou. Hoje ela reclamou que eu estou roncando. Ferrou. Essa mensagem também é um desabafo. Identifico. Você consegue entender? Então, aprenda uma coisa. Se você for estudar... Só um detalhe, eu vou parar só uma vez, hein? Dizem que eu ronco, né? Eu nunca vi, mas dizem que eu ronco, tá? E é pouco, tá? Vamos continuar, né? Vamos lá. Só me defendendo aqui. Bíblia, e souber as informações verdadeiras sobre divórcio, você vai descobrir que pode divorciar pelo que quiser. Se alguém falar outra coisa, mentira. Mas você tem que saber também, verdade, sobre casar de novo depois que divorciou. Aí isso que vai vem dar uma do confusão na porta do inferno. Congestionamento de divorciado. Caraca, você também aqui? Caramba. Pô, larguei você e vim pra cá. Nós vamos ficar juntos no inferno? Se a esposa conversando com o ex-marido, e ela pensa, e pior que nós viemos aqui, caramba, vim pra cá porque larguei você. Não bota a culpa em mim, não. Você veio pra cá porque casou com outro. Então, escute só. Quanto mais você conhece sobre a verdade, certo? Mais difícil fica de te enganar. A serpente fala para a mulher assim: olha, o que Deus disse? É uma pergunta para testar conhecimento. Aí ela disse: não, sabe o que é? É porque nessa árvore aí a gente não pode tocar, a gente não pode comer, E aí o mal falou: fácil, presa fácil. Agora vamos lá fazer a nossa reflexão aqui sobre divórcio e novo casamento. Vamos lá. Você pôde perceber no vídeo, né, e o pastor Cláudio Duarte disse com maestria, afinal esse é um dos assuntos que ele é especialista, que o grande problema não é necessariamente o divórcio, mas sim o novo casamento, né? Isso daí você já sabe. Deus, ele odeia o divórcio assim como ele odeia qualquer quebra de aliança. Isso daí é fato, né? E o divórcio nada mais é do que uma quebra de aliança, né, que você estabeleceu com uma pessoa que você escolheu amar, caminhar junto, enfim. Muitos jovens, muitas pessoas hoje nem se casam, né, para não ter essa quebra de contrato, essa quebra de aliança. Mas de qualquer forma, né,
biblicamente falando, a partir do momento que você assume esse compromisso, em que você mantém relações sexuais com aquela pessoa, é como se você ali estivesse casando, apesar de que na Bíblia o contrato, os dotes eram coisas que existiam, mas a aliança, na maioria das vezes, acontecia ali no próprio ato, né? O próprio ato sexual era algo muito sério, né? Diferente da nossa sociedade hoje, né? Se for olhar isso daí, 90% está ferrado, né? Mas, prosseguindo aqui no nosso raciocínio, a gente tem que refletir sobre alguns pontos aqui importantes, né? A Bíblia, ela sempre nos incentiva, a partir do momento em que somos casados, a lutar pelo nosso casamento. Isso é importante. Batalha, a gente não divorcia por qualquer coisa, não. Às vezes as pessoas se divorciam por qualquer coisa, igual o Cláudio Duarte brincou, né? Porque cozinhou mal, né? Deixou queimar o arroz, esqueceu o ferro ligado em cima da cama, quase pôs fogo na casa. Há uma série de motivos aí, o outro ronca, né? Eu já vi acontecer isso com casais, né? A maioria que eu vejo acaba tendo que dormir em quartos separados, né? O cara arrasta uma brita ali cabulosa, né? É quase um dinossauro, a pessoa tá dormindo com um T-Rex, né? Tá tendo pesadelo com Jurassic Park, mas isso não é motivo para divorciar, né? Então lute pelo seu casamento, batalhe pelo seu casamento, veja os pontos bons da pessoa que você escolheu, da pessoa que você ama, e batalhe por isso, né? Espero que você não esteja querendo se divorciar pelo simples fato de ter se apaixonado por uma outra pessoa, não é? Mas mesmo assim existem muitos pontos pelos quais as pessoas se divorciam, e longe de querer legitimar o divórcio, mas uma coisa é fato: as pessoas erram em suas escolhas, e boa parte dos cristãos que se converteram já casadas, e às vezes vivem um relacionamento sem nenhum tipo de orientação. O ideal é sempre que essa orientação venha desde antes da pessoa escolher com quem vai se relacionar, antes do jovenzinho ou da jovenzinha escolher um namorado, uma namorada. Tudo isso já tem que ser formatado na cabeça, toda essa orientação de como você vai escolher, da personalidade, dos princípios de fé, das condições socioeconômicas, questões de direcionamento de vidas, escolhas, vocações, sonhos, tudo isso já tem que ser pensado, são coisas muito sérias. Infelizmente, aqui no Brasil, eu vou falar do Brasil porque é onde eu sei, as pessoas escolhem se relacionar muito mais pelas aparências, pelos prazeres, por aquela famosa química, do que também colocar no bolo escolhas racionais. Faz parte a gente sentir, é muito importante que a gente sinta desejo, atração pela pessoa que a gente vai se relacionar, mas também é muito importante que a gente tenha consciência daquilo que está escolhendo, porque o prazer, o desejo e a atração não seguram um casamento o tempo todo, não. Não adianta você achar uma pessoa bonita e depois ela se revelar um traste, é muito difícil. Então as pessoas erram, em muitos momentos as pessoas erram, principalmente quando não são bem orientadas, ou quando não são convertidas, ou quando não são conduzidas a pensarem nessas coisas. Então, esse é um ponto importante para nós refletirmos. Mas eu entendo também que caso aconteça um divórcio dentro desse tipo de situação, caso a pessoa tenha cometido esse tipo de erro, que é um erro grave, um erro muito sério, e aí essa pessoa se arrepende, desenvolve uma nova consciência em Cristo, começa a enxergar outros preceitos da fé, né, com esse divórcio acontecendo, Deus ele perdoa qualquer pecado. A gente tem que se lembrar disso. Com arrependimento, Deus ele perdoa. E dentro da minha interpretação, o ato de um adultério, quando a pessoa se casa com uma pessoa divorciada, não é um ato contínuo. É um ato que aconteceu ali, ela errou e pede perdão para Deus. Deus a perdoa desde que agora ela trace um caminho de arrependimento, de reconstrução, de desenvolvimento, de crescimento e maturidade espiritual, e que ela faça uma escolha ciente. O problema é que tem muita gente que se divorcia e continua escolhendo errado, né?
continua escolhendo errado, continua escolhendo mal, continua agindo muito mais pelos impulsos, pelas emoções, do que pela racionalidade. A fé nos traz muita racionalidade. A fé não é uma expressão de simples emoção, tive uma sensação aqui de que Deus falou comigo. Não é assim. Tem muita gente que vive, né? Nossa, Deus falou comigo, que é você. Não, Deus, sacou? O próprio pastor Cláudio Duarte já viu uma pregação dele, que Deus não se mete nessas coisas. Mas Deus nos deu a palavra dele para que a gente enxergue ali princípios que ele estabeleceu e que a gente pode tomar por base para fazer nossas escolhas, inclusive escolhas de casamento, de relacionamento. A gente pode se lembrar, biblicamente falando, do exemplo da mulher samaritana, em João, no capítulo 4. Ela errou bastante nesse sentido, né? Ela se casou algumas vezes, né? Estava se relacionando com um homem da qual ela não era casada, né? Então a gente enxerga ali uma pessoa fragilizada emocionalmente. Jesus sabia disso. Tanto que Jesus falou para ela, né? Então, Jesus mostrou para ela a fragilidade que ela tinha. Talvez para um samaritano aquilo não fosse um grande problema, mas para um judeu e para Cristo, que falou algumas coisas sobre divórcio, era algo muito sério, né? O que Jesus falou sobre divórcio assustou até os discípulos, né? Então, ninguém se salva. Nessa aí não dá para ninguém, né? Porque o divórcio era uma prática comum naquele tempo. Repudiar a esposa também era algo muito comum. Dava um problema grave social ali. Mas Jesus buscou consertar isso, para ele era algo muito sério. E a mulher foi perdoada ali. Ela pôde recomeçar uma nova vida, ela se arrependeu. Então ali a gente tem um exemplo muito interessante. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 7, a gente vai ver ali, creio eu, depois do verso 10, que as pessoas que são casadas com não crentes, ou seja, uma mulher casada com não crente, ou um homem casado com não crente, deve batalhar pelo seu casamento. E se o não crente quiser permanecer no casamento, tranquilamente ali, segue o jogo. Permaneça casado, permaneça casada. Porque através da sua santidade, através do seu amor pelo Senhor, aquele casamento pode ser santificado, pode ser abençoado. Através de um marido cristão, através de uma esposa cristã, mesmo que o outro cônjuge não seja, é uma chance dos filhos serem santificados, serem alcançados pelo Senhor. Então, siga no casamento. Eu já vi gente que às vezes não queria seguir, já vi até profetada de gente fala, não, seu marido não é cristão, então divorcia-se dele. Mas às vezes o cara é uma boa pessoa, quer seguir casado, tem histórias, filhos, família ali, né? A Bíblia nos mostra de coisas diferentes do que esses profetas às vezes falam, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas orientações, sempre buscar primeiro a orientação na palavra de Deus a respeito disso, tá? Então, se você vive uma vida boa com seu marido, com a sua esposa, se ele ou ela não forem cristãos, não forem crentes, mas consentirem, quiserem permanecer casados e vocês vivem uma vida ali de paz, né? Continuem casados, porque você pode ser um canal de bênçãos para a sua família. Mas Paulo falando ali sobre o divórcio, caso a pessoa ali se divorcie, o não crente deseje se divorciar, a pessoa pode seguir a vida, vai viver a vida, ela pode seguir a vida. E Paulo, ele incentiva fortemente a não se casar também, né? Ele incentiva fortemente, tanto para casados que se divorciaram, né, ex-casados, quanto para solteiros também. Paulo, ele tem aquela forte sensação de que Cristo estava para voltar, de que as coisas iam piorar muito, como de fato pioraram muitas coisas ali durante um bom período para os cristãos, né, de perseguição do Império Romano, de atrocidades, né? O início da igreja foi muito turbulento, foi muito difícil. Então Paulo, ele orientou as pessoas a não se casarem, né, para não trazerem problemas para a família, problemas para ela, porque ele enxergava que poderia trazer problemas,
Por exemplo, né, às vezes uma perseguição, o cara poderia separar o esposo da esposa, matar o filho. Olha só que dor no coração, que coisa horrenda seria isso daí para o coração da pessoa, né? E além disso, também a pessoa que é solteira, que era solteira naquele tempo, poderia se dedicar totalmente para a obra de Deus, assim como é hoje, né? A pessoa pode se dedicar 100% para a obra de Deus. Então Paulo faz também esse apelo. Mas caso a pessoa não aguente, né, não tem uns que têm dom para ficar solteiros, outros não têm dom para ficar solteiros. Se você não tem dom, case-se, sacou? Case-se, melhor do que ficar por aí cometendo uma série de imoralidades sexuais. Casamento onde há adultério eu não preciso nem falar, né? O próprio Cristo já disse, né? Então, se houve adultério, se houve traição, a parte que foi violada tem o direito de se casar novamente, tem o direito de seguir a vida. E agora eu vou falar também um ponto aí que é bem polêmico, né? Não existe uma unanimidade em relação a isso, mas muitos casamentos, infelizmente, em muitos casamentos há agressões. Agressões verbais, agressões físicas. Isso é triste demais. É difícil lidar com isso, né? Infelizmente existem muitos cônjuges narcisistas, sociopatas, que colocam a pessoa num cárcere, numa situação muito complicada de vulnerabilidade. Então traz uma série de agressões que detonam a vida da pessoa. E eu digo, isso para mim é crime. E criminoso tem que ir para cadeia, tem que ser denunciado, tem que pagar pelos seus crimes. Entendeu? Então, esse tipo de casamento não existe. Não existe um casamento onde a outra parte comete crimes e violações graves contra outra pessoa e muitas vezes usando também o pretexto de casar. Pessoal, pessoas que têm transtornos de personalidade narcisistas de níveis graves, transtornos de personalidade antissocial, seja psicopatas, níveis graves, eles não amam aquela pessoa, eles geralmente não estão naquele casamento, eles manipulam toda a situação para fazer com que aquela pessoa seja subjugada aos desejos que ele tem. Isso é sério. Então eu enxergo que o divórcio nesse caso não é simplesmente uma questão de vontade, não. É uma questão de necessidade. É uma questão de preservação da vida. Então, onde há agressão, onde há ameaça de vida, onde há esse tipo de insanidade, a pessoa ela deve se divorciar e deve falar para a polícia. Criminoso tem que ser preso, tem que pagar pelas coisas que ele faz. Tá bom? Então, fiquem espertos também em relação a isso, né? Então, eu não me lembro exatamente de um caso específico na palavra de Deus, mas Deus não se contenta, né, com esse tipo de situação grave, injusta, entendeu? Completamente absurda. Então a gente tem que ficar atento a isso também, porque é uma realidade de muita gente, muito mais do que a gente imagina. Então, pessoas como essas também, que sofreram esses tipos de violências, de abusos, elas têm que ser tratadas, elas têm que ser cuidadas, né? Principalmente pela igreja. A igreja tem que vir abraçar essas pessoas, ajudá-las a reconstruir a vida, ajudá-las a quebrar essa dependência emocional, ajudá-las a reconstruir-se emocionalmente, ajudá-las a viverem uma vida nova, digna, porque esse tipo de ação deteriora a pessoa, destrói a identidade dela, né? Traz à pessoa uma série de problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos. Então a gente tem que enxergar esses casos aí de uma maneira muito especial, a fim da igreja trazer também a restauração sobre essas pessoas. Beleza? E o agressor tem que ser restaurado, mas também tem que ser corrigido para que não volte mais a cometer esse tanto de imoralidades e de crimes. Mas enfim, para terminar, nós precisamos entender que o casamento é algo muito sério para Deus. Deus leva muito a sério a questão do casamento, da formação da família. Então nós devemos nos basearmos na palavra de Deus e buscarmos orientação no Santo Espírito para que os nossos casamentos sejam uma bênção.
E o pastor Cláudio Duarte tem esse jeitão dele, muito engraçado, muito brincalhão, mas a gente só tem que tomar cuidado também com esse fato das pessoas irem para o inferno. Eu entendo ali a pregação dele como uma brincadeira, como uma piada, apesar de estar falando coisa séria, mas a gente não tem a qualificação para desferir um julgamento para uma pessoa, para falar se a pessoa vai para o inferno ou não vai para o inferno. Cada um tem o seu tempo de salvação, isso é um mistério para nós. A gente não conhece, a gente não sabe qual é o tempo que a pessoa vai ser salva. Às vezes a pessoa está ali dentro da igreja e não está salva. Às vezes a pessoa está fora da igreja, mas já está vivendo um processo de salvação, né? A pessoa ali, às vezes foi justificada e está passando por um processo de santificação e vai viver uma vida nova com Deus. Então a gente tem que trabalhar tudo com muita paciência. Dentro desses momentos, desses tempos, existem muitos erros, as pessoas erram, nós erramos, eu erro, você erra, eles erram, todos nós praticamos erros nesse período aí de santificação. Então Deus, ele tem um tempo certo estabelecido por ele, do qual ele vai trabalhando ali na vida das pessoas, e as pessoas, ao abrirem os seus corações, vão sendo transformadas também. E dentre esses erros estão erros relacionais. Então a gente tem que ter paciência, a gente não pode julgar, a gente tem que ajudar a tratar as feridas. Amém? Ele tem que mostrar e orientar, não está certo isso que você está querendo fazer, isso que você fez, não está certo, mas vem cá, a gente vai te mostrar o caminho certo e vai te ajudar nesse processo de tratamento, de cura, de orientação e de amadurecimento na palavra de Deus. E quanto ao seu casamento, espero que ele esteja indo muito bem. Diz aí nos comentários como que está indo o seu casamento, se ele está indo bem, se ele não está indo bem, comenta aí. E se ele não estiver indo bem, dê o seu melhor. Se ele estiver indo bem também, continue dando o seu melhor. Faça a sua parte, né? Busque se aperfeiçoar e amadurecer cada vez mais no seu casamento, agradar o seu cônjuge, agradar o seu esposo, o seu marido, a sua esposa. Busque agradar os seus filhos, fazer o melhor ali dentro do seu casamento, se esforçar, dar o seu máximo, tá? Busque isso. Mas se ele não estiver indo bem, busque ajuda. Principalmente ajuda no Senhor, em oração, interceda, ore pelo seu cônjuge, ore pela sua família, interceda por eles, busque ajuda pastoral, né? O pastor pode te ajudar, um bom pastor, ele vai te ajudar biblicamente a batalhar de uma maneira saudável, correta para o seu casamento, a identificar pontos falhos da sua parte, como você pode lidar com os pontos falhos do seu cônjuge. Então, busque ajuda pastoral. Se você não estiver bem emocionalmente, busque também a ajuda psicológica ou psiquiátrica. Às vezes a gente não está bem, né? Eu sou do tipo de pastor que oriento as ovelhas a buscarem tratamento, sim, porque às vezes são os nossos hormônios, né? Igual o pastor Cláudio Duarte brinca, né? O hormônio é muito parecido com o demônio, mas às vezes não é o demônio, é o hormônio não está bem, você está descompensado, entendeu? Às vezes você não está legal, então precisa tratar, né? Às vezes é ansiedade, estresse, síndrome do pânico, tem um monte de coisa que interfere na nossa relação com o nosso próximo e que tem que ser tratada. Então busque tratamento, busque ajuda. Se seu cônjuge, né, a pessoa que está sofrendo com isso, busque ajuda para ele, né? Busque tratamento para ele, busque aconselhamento pastoral ou para ele ou para ela, que isso vai ajudar a preservar o seu casamento e a fazer com que você consiga cultivar uma linda história de amor, beleza? De qualquer forma, a gente está aí, coloque aí nos comentários se você precisa de ajuda, de oração, não precisa entrar em detalhe não, só falar, preciso de oração. A comunidade aqui de fé, os comentários, as pessoas que estão aqui vão orar por você, eu já vi isso daí, a gente vai orar e Deus vai abençoar o seu casamento. Amém? Que Deus te abençoe. Espero te encontrar no próximo vídeo. Até breve.